Olá pessoal, tudo bom com você? Eu espero muito que sim! Meu nome é Keila e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a receita de um bolo confeitado, que eu também me arrisquei, mas deu tudo certo. Brigadeiro branco tradicional com chocolate laca, morango, enfim, o bolo ficou sensacional. Já adianto, não era nem pra mim ter falado, né? Mas enfim, já adianto pra vocês que o bolo ficou sensacional, a massa ficou tudo perfeito. Quer conferir? Já deixa o seu like aqui, o seu comentário, o que você tá achando desse vídeo. Claro, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações. Dessa forma você não vai perder as próximas receitas maravilhosas que virão. Bora fazer esse bolo? Então vem comigo! Em uma panela coloquei 2 caixas de leite condensado, 1 xícara de leite em pó integral, vou deixar a medida de todos os ingredientes na descrição desse vídeo, 2 caixas de creme de leite, eu misturei bem antes de levar ao fogo. Depois levei ao fogo médio para baixo, lembrando o brigadeiro branco, sempre fogo médio para baixo, é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas dá certo. E aí é só ficar mexendo até engrossar e dar o ponto. Qual o ponto, Keila? Quando começar a formar essas bolhas mais densas e quando você pegar o recheio com a colher, pegar esse brigadeiro branco com a colher, ele cair aos pedaços, né? Ele caiu os pedaços da colher, não aquele creme contínuo. Eu vou mostrar para vocês, lembrando sempre, não pare de mexer para não empelotar, tá bom? Ele vai cair assim, ó, da sua colher, esses blocos, e vai formar um montinho. Esse é o ponto que a gente quer para o recheio. Em seguida, é só reservar, cobrir com plástico filme e deixar esfriar em temperatura ambiente. Eu não levo para a geladeira. E para a massa eu vou usar 4 ovos inteiros, 1,5 xícaras de açúcar refinado, eu não gosto de nada muito doce, então sempre uso pouco açúcar, 1 xícara de margarina em temperatura ambiente, tanto os ovos quanto a margarina, o leite estão em temperatura ambiente, isso é importante para a sua massa ter um desenvolvimento melhor. Coloco em velocidade máxima e deixo batendo até formar um creme esbranquiçado e leve, como vocês podem ver. Se você está gostando, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder as próximas receitas maravilhosas que virão. E vou peneirando a farinha de trigo, incorporando aos poucos na massa. Vou usar também 200 ml de leite integral, como disse, temperatura ambiente, já coloquei tudo e só a farinha que eu vou ir adicionando aos poucos. Peneire a sua farinha de trigo. Por que peneirar? Caso tenha vindo algum grumo na sua farinha, obviamente vai ficar na peneira, não vai passar para a massa e também você peneirando a sua farinha, você incorpora mais ar nela, dessa forma a farinha fica mais leve, consequentemente o seu bolo fica ainda mais fofinho, então já fica a dica. E por último, mas muito importante, eu adiciono 1 colher de sopa de fermento em pó. Meço mesmo com a tampinha, que equivale a 1 colher de sopa. Tudo bem misturado? Despejo em uma assadeira, vou deixar a medida na descrição e levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Só levar para o forno e ir-se embora terminar o recheio. No brigadeiro branco eu adicionei 1 barra de chocolate laca, só para dar uma textura e um sabor a mais. Olhem a textura desse recheio, ficou sensacional, super cremoso, gente, só façam que vocês não vão se arrepender. Deu vontade de ficar comendo esse recheio de colheradas, muito bom.
Como vocês podem ver, eu também fiz brigadeiro. O brigadeiro é a mesma coisa do chocolate, do brigadeiro, né, branco. Nada muda, mas eu vou deixar também as medidas do que eu usei, tudo certinho aqui na descrição do vídeo. O modo de preparo é o mesmo, para saber o ponto é a mesma técnica, tá bom? Então, adiciono ali o primeiro disco de massa já cortado. Quando eu estava fazendo esse bolo, já eram 11 horas da noite, então eu não quis preparar a calda. Eu vou regar com leite mesmo, já que esse bolo também é pra mim, mas vai ficar gostoso da mesma maneira. E tá meio descascado assim porque eu coloquei no papel e grudou. Mas não tem problema, não vai interferir em nada. Agora é só adicionar o recheio, uma camada bem generosa, porque eu quero esse bolo bem gostoso. E em seguida vou vir com outro disco de massa e assim por diante. Como vocês podem ver, a massa ficou bem fofinha, bem maleável, enfim, perfeita. Molho novamente com leite e vou adicionar a camada do brigadeiro tradicional de chocolate. Claro, nada de pouco recheio, bastante recheio nesse bolo, porque eu quero um bolo bem gostosão. Confesso que a minha expectativa com a finalização desse bolo não era das maiores. Já fiz muito bolo para vender, enfim. Mas, ultimamente, eu não estava fazendo bolo com acabamento em chantilly. Então, eu tava meio receosa com esse bolo, mas no fim deu tudo certo. Claro, não ficou como eu queria, perfeito, como muitos bolos que eu já fiz, mas ficou ótimo. Então, na batedeira eu bati 250 ml de chantilly, deixei em ponto firme e vou adicionar 4 colheres de sopa bem generosas desse brigadeiro branco. Misturo tudo muito bem e vai formar como um mousse. E ficou sensacional, gente, ficou uma delícia. Esse chantilly eu uso da marca Norcal e é de leite em pó, o gosto dele, meu Deus, é sensacional. Norcal patrocina a gente, sério, esse chantilly é o melhor que tem. Coloquei os morangos, estou usando 2 bandejas de morango, já estão higienizados, tudo certinho, cortados ao meio. Coloquei os morangos e vou vir com a última camada de recheio. Então, foram uma camada de brigadeiro branco, uma camada de brigadeiro tradicional de chocolate e essa mousse do brigadeiro branco com pedaços de chocolate laca. Rego com leite e levo para geladeira, embalo bem, tá? Levo para geladeira e deixei de um dia para o outro descansando. Esse bolo ficou um bolão, hein? Super alto, bem estruturado, recheios no ponto correto, como vocês podem ver. Tudo bem firme, enfim, sucesso. Então, eu vou fazer uma pré-camada, uma camada fina para grudar todos os farelinhos do bolo. E quando eu for finalizar, não interferir ou a decoração não ficar com farelo de bolo. Então, é só passar em todo o bolo, selo ele com chantilly e se embora para a decoração. Mas antes de fazer a finalização, e sim, eu vou passar mais uma camada de chantilly, como vocês puderam ver, coloquei água no chantilly, isso mesmo, água gelada, porque o chantilly estava poroso. Claro, você pode hidratar o seu chantilly com leite condensado, com o próprio chantilly e também com água, como eu fiz. Eu usei água, dá super certo e o chantilly ficou lisinho, como vocês podem ver. Agora, com uma camada mais generosa de chantilly, eu vou cobrir novamente esse bolo, já que os farelos estão todos grudados, não vai interferir em nada, é só espalhar. Eu tenho uma espátula maior, mas eu amo essa, não tem jeito. A espátula maior facilita porque ela pega quase todo o bolo. Mas não tem como, gente, amo, me apeguei a essa e só uso essa, que na verdade essa é para servir, né? Mas serve, deu super certo também. Eu marquei o bolo com um palito e escrevi, tire o zóio do meu bolo. Esqueci, como disse, né, fazia tempo que eu não fazia bolo confeitado, esqueci do quê? Do saco de confeiteiro. Mas aí usei os métodos antigos com o saco de açúcar, e deu tudo certo da mesma forma também. Vocês sabem, né? Mexendo com corante, essas coisas acabam que mancha as unhas. Por isso que as minhas unhas estão um pouco escuras.
Mas relevem, quem confeita bolo aí sabe que corante mancha tudo. Fiz primeiro o contorno com chantilly branco e depois eu vou vir contornando com o preto. Não coloco diretamente o preto em contato com o chantilly branco, porque senão mancha. Então, por isso que eu faço primeiro em branco e depois eu venho passando o preto. Para tingir com corante preto, obviamente corante alimentício, com um pouquinho de chantilly mesmo, se ficar poroso é só pôr água, deixe no ponto que você deseja, lisinho. E aí vou novamente agora sobrepondo a marcação que eu já fiz. Nessa hora eu tinha percebido que a escrita ficou um pouquinho torta, mas não tem problema. Como eu disse, minha expectativa não estava tão alta para esse bolo, mas superou. Sendo bem sincera, gostei do acabamento, apesar de alguns erros, preciso sim voltar a praticar, porque a prática leva a melhor, então preciso voltar a praticar o acabamento em chantilly. E se você tá gostando desse vídeo, deixa aqui no comentário de onde você é, porque eu vou amar saber. Peguei o bico 1M e vou fazer esse detalhe nas laterais do bolo, esse vai e vem. Se é a sua primeira vez fazendo bolo, minha dica é faça na calma, na paciência, respire. Às vezes pode acontecer de dar errado primeiro, pode acontecer, aconteceu comigo e eu chorava, eu tinha 11 anos quando eu comecei a fazer bolo, mas agora fazer bolo se tornou algo comum e simples, então pratiquem. Se você gosta de fazer bolo, quer aprender a fazer, não tem outro jeito a não ser praticar. E sabe como eu aprendi? Assistindo vídeos aqui no YouTube. Depois que eu fiz curso de confeitaria, antes disso foi tudo na raça, vendo no vídeo e colocando em prática. E deu certo, muito certo, porque eu já fiz bolos assim lindos mesmo. Então finalizei a lateral. O meu erro que eu não gostei muito foi ter borrifado pó comestível perolado em volta. Mas enfim, finalizei com granulado e foi assim que ficou. Eu amei o bolo, não pude exigir muito, porque fazia tempo que eu não fazia bolo confeitado. Parti pra vocês verem, massa super fofinha, recheio delicioso, ficou bom demais. Foi esse o vídeo de hoje, você gostou? Então tá esperando o quê? Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações. Compartilhe, vem comigo fazer essa família crescer, aprendendo receitas maravilhosas para você reproduzir aí no conforto da sua casa e arrasar. Muito bem, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima receita. Tchau!